eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre no local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser feitas tendo como base aquilo que aprendemos na videoaula, tudo bem? Então daremos continuidade ao nosso ensino da língua espanhola. Tenham em mãos o livro, o caderno, a bolsinha de lápis, para que a gente possa continuar com os nossos estudos. Vamos lá? Vamos iniciar hoje a unidade 7, oiga por favor, né? Vamos fazer da página 108 até a página 114. Vamos então continuar, né? Começar a unidade como normalmente já fazemos. Temos aí algumas perguntas na página 108, aí no canto esquerdo da página do livro, algumas perguntas para vocês responderem. ¿Dónde vives? ¿Está tu casa cerca de la escuela? ¿Vienes a la escuela a pie, en metro ou en autobús? Então temos aí 4 perguntas. ¿Dónde vives significa onde você mora, tá? E está tu casa cerca de la escuela? Tá perguntando aí se a casa de vocês está próxima da escola. E se vocês vão a pé, no metrô ou no ônibus para o colégio. Mas aí também tem outras opções, né? Ir de carro, de escolar e várias outras. Essas perguntas não precisam ser respondidas escritas, tá? É só para vocês pensarem sobre as respostas. E agora vamos para a pista 19 e vamos ler aqui o que está falando. Dime, como foi a tu casa desde la escuela? Então, os textos dessa unidade são pessoas explicando como chegar até a casa delas saindo da escola. Então, da escola até a casa delas, qual é o percurso que uma pessoa precisa percorrer? Então, vamos ler a explicação da Helena. Para ir a casa, sigue por la calle Brasil y cruza la Plaza de la Revolución. Mi casa está enfrente del teatro, en el 101 de la calle España. Então, vamos ler agora atentadamente esse texto. Para ir a casa, você segue pela Rua Brasil. Calle, em espanhol, é rua. Calle, rua. Avenida se diz avenida. Avenida, calle. Então, segue pela Rua Brasil e cruza, né, a Praça da Revolução. Normalmente, locais a gente não traduz, né? Eu tô traduzindo aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Mas, se a gente fosse falar mesmo em português, a gente falaria Praça da Revolución, porque é um nome próprio, né? É um nome de local, então não há tradução para nomes próprios. Nem nomes de locais, nomes de ruas, nomes de pessoas. Não há tradução. Claro que a pessoa que fala espanhol, ela pode ser que não consiga falar exatamente como um nativo brasileiro e também o contrário, nós não conseguiremos falar como um nativo da língua espanhola. Por exemplo, o meu nome, Ana, ele não tem tradução, eu tenho que me apresentar como Ana, mas eles não conseguem fazer o som nasal, né? Ana. Então, provavelmente eles vão me chamar de Ana, mas não tem tradução. Só vai mudar um pouquinho o jeito de se pronunciar. Então, mi casa está em frente del teatro. Então, a casa de Helena está na frente do teatro, no número 101 da Rua Espanha, de la calle Espanha. Agora vamos ler o texto do José. Si quieres ir a casa, sigue por la calle Brasil y tuerce a la izquierda en la calle Córdoba y después tuerce a la derecha en la calle México. Mi casa está en el número 10 entre la carnicería y el supermercado. Então ele diz, olha, se você quer ir para minha casa, você vai seguir pela Rua Brasil, vai virar à esquerda na Rua Córdoba e depois à direita, vai virar à direita na Rua México. A minha casa é o número 10. Está entre o açougue e o supermercado. Então, aí vemos novas palavras, né? Tuerce a la derecha, tuerce a la izquierda. Então, direções izquierda, derecha. E tuerce é vire à direita, vire à esquerda, ok? Agora vamos ler o texto do Lucas. Es que como vivo lejos, para ir a casa tienes que coger el 21 delante de la escuela y bajarte en la última parada de la calle Buenos Aires. Enseguida sigue por ella y gira a la derecha en la calle Portugal. Mi casa está en el número 831 de esta calle, primer piso enfrente del centro comercial. Então, para chegar na casa do Lucas é um pouquinho mais difícil. Ele diz aqui, olha, eu vivo lejos. Lejos em espanhol é longe. Então, para ir para a casa dele, a gente precisa pegar o el 21.
Isso quer dizer que tem que pegar o ônibus número 21, né? Eles não falam o ônibus 21, ele já não falou o ônibus, ele falou somente coger el 21. Então, pegar o ônibus 21 diante da escola e descer na última parada da rua Buenos Aires, bajarte a la última parada da calle Buenos Aires. Em seguida, seguir por essa rua, gira a la derecha en la calle Portugal. Aqui a gente tem uma outra palavra, né? Aqui o José falou tuerce a la derecha, que é vire à direita. E o Lucas disse gira a la derecha, que também é vire à direita. Sempre a mesma coisa, mas das duas maneiras você vai estar falando a mesma coisa. Mi casa está en el número 800. Então ele diz que a casa dele está no número 831 de essa calle. Então ele mora na Rua Portugal. No primeiro piso. Piso em espanhol é andar. Então o que ele está dizendo é que ele mora no primeiro andar, em frente do centro comercial. Página 110. Localiza en la planta donde viven Helena, José e Lucas. Então temos aqui a casa de José, a casa de Helena, e aqui não deu para ver direitinho, mas vocês conseguem localizar aí no livro de vocês a casa do Lucas. Então, José, Helena e Lucas. Observem que temos aí todas as ruas que eles falaram, né? A escola está ali no canto esquerdo, observem, na Rua Brasil. Então, realmente é um pouquinho mais longe algumas casas, mas daria para ir a pé também, se a gente pensar um pouquinho, né? Não tá tão longe assim, não. Então, aí estão as casas. Vocês podem circular, puxar uma setinha e escrever, ou então podem escrever aí no desenho mesmo, desde que esteja visível, tá bom? 2. Utiliza algunas de las expresiones del cuadro y completa las frases. Então, temos as seguintes expressões. A pie, a pé. A caballo, a cavalo. En coche, no carro. En metro, no metrô. En avión, no avião. En autobús, no ônibus. En bici, na bicicleta. En tren, no trem. E en barco, no barco. E aí abaixo nós temos 5 opções de frases para serem completadas com essas expressões. São as respostas pessoais, né? Mas a gente pode esperar aí um pouquinho de interpretação para que essas frases fiquem bem possíveis, né? Por exemplo, a la escuela voy a pie. Então, para a escola eu vou a pé. A la playa voy en avión. Moramos num estado que não tem praias, né? Então precisamos ir de alguma maneira. Podemos ir de avião, podemos ir de ônibus, de carro. Eu escolhi colocar de avião. Al hospital voy en coche. Então, para o hospital eu vou de carro. A la casa de mis abuelos voy en tren. Na casa dos meus avós eu vou de trem. Isso é verdade. A la panadería voy en bici. Então, a padaria eu vou de bicicleta. 3. Contesta a las preguntas sobre tu barrio. Vives en una casa ou em um bloque de pisos? Essas são respostas pessoais, né? Então, eu só vou explicar o que diz cada uma das perguntas e vocês vão responder aí, tá? Vocês vivem numa casa ou em um prédio. Bloque de pisos é uma maneira de dizer prédio, tá? Pisos são andares, então bloque é conjunto. Bloque de pisos, um prédio. B. Que hay a la derecha de tu casa e a la izquierda? Então, vocês vão dizer o que tem à direita e à esquerda da casa de vocês. Então, por exemplo, a la derecha de mi casa hay nada. A la izquierda de mi casa hay una calle, ¿ok? C. Que hay enfrente? Enfrente de mi casa hay otra casa. Sim, una casa de mi vecina. E aí, vocês vão explicar pra gente o que tá na frente, do lado e do outro lado. D. Há alguma parada de autobús cerca de tu casa? Então, há algum ponto de ônibus, parada de autobús, perto de sua casa? Por exemplo, se cerca de mi casa há 2 paradas de autobús. Ok? 4. Ahora escribe un párrafo en el que describas cómo vas a tu casa desde la escuela. Enseguida dibuja en una hoja aparte el mapa del trayecto. Então, aqui vocês vão fazer uma atividade que vocês vão precisar me mandar, tá? Vocês vão escrever um parágrafo, assim como os meninos fizeram, descrevendo como vocês chegam até a sua casa saindo do colégio. Lembrando que
O trajetória é do colégio para a casa. E aí vocês vão fazer, né, numa folha à parte, um mapa desse trajeto. Eu preciso receber o parágrafo e o mapa do trajeto, tá bom? Não, se for um mapa muito grande, se vocês morarem mais distante, ele não precisa ser tão detalhado, ok? Mas lembrando que os mapas precisam estar bem bonitinhos e de uma maneira que eu consiga entender, ok? Podem ficar tranquilos que eu não vou colocar o mapa da casa de vocês na videoaula, somente o parágrafo, tá bom? Fiquem tranquilos. Então, essas também são respostas pessoais. E agora vamos fazer a transcrição de um áudio de 2 diálogos. Vamos lá? Diálogo 1. Peatón. Por favor, ¿sabe usted dónde está la estación del metro? Hay una en la plaza central. ¿Y dónde está la plaza central? No está muy lejos. Siga por esta avenida, atraviese San José en el primer semáforo, gire a la derecha en la avenida de la Independencia. Muchas gracias, señor. De nada, hasta luego. Então, nesse diálogo, nós temos o peatón conversando com o senhor na rua, pedindo informações de como chegar até a estação do metrô. E o senhor o ajuda, dizendo que está perto da Praça Central, que tem uma na Praça Central e que ele não está longe, que é só ele seguir na avenida que eles estão, né, atravessar na São José, na rua São José, e no primeiro semáforo virar à direita na Rua da Independência. E aí ele agradece. Agora vamos para o diálogo 2. Turista. Perdone, señora, ¿sabe si hay algún hotel cerca de aquí? Lo siento, no soy de aquí. Muchas gracias. De nada. Nesse caso, temos um turista pedindo ajuda para uma senhora, né, perguntando se há um hotel, e ela diz que também é turista. Ela falou, desculpa, eu não sei porque também não sou daqui. E eles agradecem e seguem o caminho. Agora vamos responder às questões. Escucha los diálogos y contesta las preguntas. Sobre el diálogo 1. ¿Dónde hay una estación del metro? Hay una en la Plaza Central. Lá no diálogo 1, a gente descobre, né, através do senhor, que há uma estação do metrô na Praça Central. ¿Dónde está la Plaza Central? Está en la Avenida de la Independencia. Porque quando ele finaliza a sua explicação, ele diz a la Avenida de la Independencia. E aí já sabemos. E sobre o diálogo 2. ¿Qué está buscando el turista? Está buscando un hotel cerca de donde está. ¿Por qué la señora no puede ayudarle? Porque não é de allí. Então, ela também é turista, ela não conhece o local e não sabe onde há hotéis. Escute outra vez os diálogos e señala os elementos que has escuchado. Então, vamos lá. Diálogo 1. Por favor, ¿sabe usted dónde está la estación del metro? Hay una en la Plaza Central. ¿Y dónde está la Plaza Central? No está muy lejos. Siga por esta avenida, atraviese San José en el primer semáforo, gire a la derecha en la Avenida de la Independencia. Muchas gracias, señor. De nada, hasta luego. Diálogo 2. Perdone, señora, ¿sabe si hay algún hotel cerca de aquí? Lo siento, no soy de aquí. Muchas gracias, de nada. Então, quais são estes elementos? Temos aí estação de autobús, calle, albergue, plaza, hotel, avenida, farmácia e esquina. Vamos ver? Então, temos plaza, né, Plaza Central, que é onde está o metrô, hotel, que é a pergunta que o turista faz para a senhora, avenida, que é onde está a estação do metrô, la Avenida de la Independencia, ok? Então, estes são os 3 elementos que estão lá nos diálogos. 3. Observa el dibujo y utiliza las expresiones del cuadro para preguntarle a un compañero o compañera dónde están algunos establecimientos importantes del barrio y contestar a las preguntas. Aqui, a gente não consegue fazer, né, exatamente dessa maneira, então o que eu quero é que vocês utilizem essas perguntas, façam uma pergunta e respondam a pergunta, tá bom? Não tem problema. Vocês vão utilizar algumas dessas expressões. A la izquierda de, delante de, a la derecha de, cerca de, ou então cercano. Cerca e lejos significa próximo e longe, tá? Detrás de, lejos de, alrededor de, al lado de. Então, à esquerda, diante, à direita, perto, atrás, longe, ao redor e ao lado, ok? Então, por exemplo, ¿dónde está, vamos ver, dónde está el correo? El correo está al lado del supermercado, ¿tá? ¿Dónde está la policía? La policía está a la derecha del hospital.
e assim por diante. Vocês vão fazer uma pergunta e respondê-la utilizando esse mapa da página 113. E agora vamos para a página 114. Lee as vinhetas, observa as palavras destacadas e contesta a la pergunta a continuação. Então temos aí duas tirinhas, né? Duas vinhetas. Senhor policía, usted se va a reír, pero fue por no atropellar um pollo. Então, para não atrapalhar um frango, ele desviou e atropelou um boi. Ok, né? As palavras destacadas, usted se va. Segunda, ¿puedo ser tu mejor amigo? Lo siento, já tenho 2, Carlitos. Então ele perguntou, eu posso ser o seu melhor amigo? E ele disse, eu sinto muito, mas eu já tenho 2. E a palavra é tu. Em qual das vinhetas se utiliza tratamento formal, em qual tratamento informal? En la primera viñeta se utiliza tratamento formal, quando o senhor habla com o policial. Então, na primeira, nós temos o tratamento formal do senhor com o policial. E na segunda, o tratamento informal, que é quando o menino fala com o colega, né? O tratamento formal na primeira e o tratamento informal na segunda. E aí, vamos ler aqui rapidinho esta parte, tá? En muchos países hispanohablantes se suele utilizar usted, ustedes en conversaciones formales y tú, vosotros cuando se trata de una charla informal. Nós já aprendemos isso, né? Usted, ustedes se utiliza para tratamentos formais y tú, vosotros para informais. En algunos países, ambas las formas del singular tú y vos son utilizadas para tratamiento informal y la forma plural ustedes é usada tanto para tratamento formal como informal. Então, aí temos alguns países que misturam, né, as duas maneiras. Em outros países, especialmente Argentina, Uruguai, Guatemala, El Salvador, Nicarágua e parte de México, a forma de tratamento vos reemplaça al tu. Então, ele substitui o tu. A isso se chama voceo. Já aprendemos sobre o voceo. Na próxima aula vamos falar mais um pouquinho, então vamos seguir em frente. Infinitivo presente de indicativo. Então, por exemplo, pagar, querer, venir, hablar, hacer, oír, tú. Tú pagas, tú quieres, tú vienes, tú hablas, tú haces, tú oyes. E vos, vos pagás, vos querés, vos venís, vos hablas, vos haces, vos oís. Ok? Bom, por hoje finalizamos nossa aula por aqui. Na próxima aula vamos continuar os exercícios, tá bom? Não se esqueçam de me mandar as fotografias dos exercícios, porque é com esses exercícios que eu posso entender como vocês estão interagindo com as nossas aulas, ok? Então, nos vemos na próxima. Hasta luego e lembrem-se, juntos no caminho certo.